Bora lá então, gente. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês não ficar, para não ficar aparecendo lá no lado da matéria. Hoje a primeira aula da gente, a gente começa falando um pouco sobre as propriedades que vai acontecer no sistema tribológico. Deixa eu ver aqui. Fecha isso aqui. Deixa eu ver se o Ctrl L funciona. Funcionou. Então, gente, bora lá. Nossa primeira aula, eu vou usar tribologia, mas é um nome um pouco diferente, mas não é nada muito além, não. Essa matéria, geralmente, eu dou com mais enfoque na engenharia, mas com vocês eu vou passar bem rapidinho aqui, bem por cima, para que vocês entendam um pouco também do que é a tribologia. A tribologia, ela vai ser o estudo de três coisas que tem a ver com contato entre peças, entre partes de um corpo ou de um sistema, que vai ser o estudo do atrito. Vocês sabem o que é atrito? Sim. Desgaste. Vocês sabem o que é desgaste? Sim. E lubrificação, que é uma forma de você reduzir o atrito e, às vezes, reduzir o desgaste também, certo? O atrito, ele vai acontecer, tipo, outra coisa, é muito importante saber que esses três fatos, eles sempre vão precisar vir acompanhados um do outro na mecânica. Eles são matérias muito interdisciplinares, tipo, é muito difícil você falar de lubrificação sem falar de atrito e desgaste, porque é uma das funções da lubrificação reduzir o desgaste e o atrito, por exemplo. Então, esse assunto, eles se relacionam muito, e tanto que surgiu essa ciência que é o estudo desses três fatores unidos. E para você estudar bem aprofundado, assim, entender muito bem sobre esses três assuntos, vocês precisam ter conhecimentos básicos de física, química e engenharia. Aqui está engenharia mecânica, mas não necessariamente precisa ser engenharia mecânica, porque o desgaste, o atrito e a lubrificação, ele vai acontecer em um monte de engenharias sem ser a mecânica, né? Como o nosso curso, o enfoque dele do IFES é engenharia mecânica, a gente coloca engenharia mecânica sim. Mas a gente precisa conhecer muito todas as disciplinas que vão precisar saber alguma coisa de materiais e metalurgia, certo? Aqui também vai ser definido como a ciência e tecnologia de superfícies interagindo com a velocidade relativa. Só que o nome tribologia, ele vai ser muito mais fácil do que você falar esse nomezão todo aqui, né? Então, tribo vem muito do... o nome... É um radical que fala de contato. No caso, tribo é você colocar em contato, interagir, e esse tipo de coisa. E logia é estudo. Então, é meio como se fosse o estudo da interação entre partes, vamos colocar assim, entre superfícies. Vou puxar isso aqui. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber é porque quando a gente vê um vidro, uma superfície metálica, qualquer outra coisa, tipo um grão, um monte de coisa assim, a gente acha que aquele negócio ali, aquela superfície, ela é lisa. Só que se a gente pegar essa superfície e ampliar, a gente vai ver que ela raramente vai ser lisa. É muito difícil você encontrar uma superfície totalmente plana, sem rugosidade nenhuma. E o estudo que a gente tem dessa superfície ampliada, que a gente vê como que ela é chamado de topografia, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, nessa figura C, vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Consegue ver? Eu estou vendo aqui do celular, cara. Muito bom que eu vejo como está aparecendo para vocês. Aqui, por exemplo, nessa superfície C, a gente tem uma superfície que ela é característica desses processos que a gente faz de usinagem, por exemplo, uma tornearia, uma fresagem, coisas do tipo onde você vai ter uma ferramenta dura com uma ponta riscando essa superfície. Então, mesmo quando a gente faz lá no torno, parece que a superfície está bem lisinha, ela fica mais ou menos com essa forma que a gente tem aqui, ó. Então, se você coloca duas superfícies, que a gente faz, tipo, por exemplo, a gente faz uma engrenagem lá
duas engrenagens lá na fresa, a gente acha que ela está super lisinha, mas coloca as duas em interação. Vocês acham que um pico desse, por exemplo, assim, aqui, interagindo com um pico desse, vocês acham que não vai ter uma resistência de um deslizar em relação ao outro? Não entendi, professor, que eu não Professor, consegui ver pela o mouse, rugosidade não. aí, Só um segundo. Fala o Iago primeiro. pela rugosidade, quando você for deslizar um sobre o outro, vai ter uma dificuldade, vai ter um Você atrito vai ter uma bem grande. dificuldade. Isso mesmo. O que você ia falar, Rafael? Não, é só que eu não tinha entendido a pergunta, mas agora tá de boa, professor. É porque foi embolado mesmo a pergunta, isso mesmo. Ficou bem embolada. Mas tipo, o que eu tava perguntando é: pensa se eu coloco, tipo assim, se eu vejo isso aqui a olho nu, a superfície A e a superfície B, eu vou achar que elas são superfícies lisas. Só que se eu pego e coloco uma superfície para deslizar em cima da outra, eu vou ter um atrito muito grande, né? Tipo, eu vou ter uma dificuldade de fazer uma superfície deslizar sobre a outra. E essa dificuldade que acontece ao eu tentar colocar um para deslizar contra a outra é chamado de atrito, certo? Porque as topografias da nossa superfície, geralmente elas não são lisas, elas não são zero. Ela sempre vai ter uma variação aqui, no caso, em relação a uma linha média. Então, a interação entre essas superfícies, a dificuldade que vai surgir quando eu for tentar fazer o deslizamento de uma superfície sobre a outra, vai ser chamado de atrito. E quando eu fizer esse deslocamento, eu vou ter as asperezas entrando em contato com as outras, e hora ou outra, dependendo da força que eu colocar, vai começar a soltar partículas, certo? Uma superfície vai começar a se desfazer porque está em contato com as asperezas das outras. E a esse desfazer, a essa deterioração por causa do atrito, por causa do contato que está existindo ali entre as asperezas, onde uma vai soltar, eu vou chamar de desgaste, esse contato que vai ter essa, esse defeito acontecendo, vamos colocar assim. E qual que é a ideia do atrito, da lubrificação? A ideia da lubrificação é colocar um líquido aqui entre essas superfícies, um líquido ou um sólido, alguma substância que vai separar essas duas superfícies. E assim eu vou conseguir. Peraí que eu passei sem querer. Assim eu vou conseguir diminuir o meu atrito e eu vou estar fazendo o que eu chamo de lubrificação. Tocando o bonde aqui. A forma mais utilizada assim, na mecânica por técnicos, engenheiros tantos outros profissionais da área de material e metalografia que quer estudar como é essa topografia, a gente vai utilizar um equipamento chamado perfilômetro, que aqui ó, é um equipamento que ele vai ter uma agulha bem fininha na ponta e você vai deslizar essa agulha sobre a superfície. Aí eu vou ter um equipamento, um computador aqui, geralmente é bem pequenininho isso, que ele vai pegar como que a variação dessa superfície, qual que é essa rugosidade média aqui. Então, tendo acesso a como está essa rugosidade, eu posso saber se essa superfície está pronta para exercer o papel que eu estou querendo que ela desempenhe, ou então eu vou precisar fazer alguma alteração para melhorar o acabamento superficial, certo? Mas basicamente o perfilômetro vai ver qual é a rugosidade média nessa superfície, qual que é a topografia. Aqui tem um monte de rugosidade média específica, tipo assim, se eu fizer um fresamento, por exemplo, eu vou ter rugosidade média entre 1 e 6 micrômetros, certo? Se eu for fazer, por exemplo, uma retificação, que é uma coisa mais polida, vamos falar assim, mais fina, eu vou ter uma rugosidade média entre 0,1 e 2. Então, dependendo do tipo de operação que eu faço, eu vou ter uma rugosidade média diferente. Pensando aqui que quanto mais bruto for a minha operação, o meu tipo de acabamento ali na superfície,
maior vai ser essa rugosidade média. Por exemplo, quando a gente está no. Não mudou o curso, né? Isso é quando eu fazia mecânica. Quando eu fazia mecânica, no primeiro período, a gente fazia ajustagem, que era a parte de limar, de lixar, de dobrar, de cortar. Hoje em dia, eu acho que vocês fazem isso tudo na fabricação 3, né? Que é no último período, não é? A ajustagem é do segundo módulo, professor, agora. No segundo módulo, né? Isso. Ah, e tornearia em que módulo? Agora Nesse no também. terceiro. É usinagem. E fresagem? Eu acho que vai ver tudo de usinagem, professor. Ah, não é separado, não? O meu era separado. Né, não, professor. O único torno que nós vamos ver no quarto módulo é o CNC. Hum, não, no meu era ajustagem na primeira, no primeiro período, depois era tornearia no segundo, depois era fresadora no terceiro, e no quarto era caldeiraria, fazer boca de lobo, esse trem assim. Mudaram aí, então. Eu fiz em São Mateus também, mas mudaram o curso pelo jeito. Mas Topster, vamos seguir. Então, tipo, quanto mais fino vai sendo o acabamento que vocês vão aprendendo, vamos colocar assim, menor vai ser essa rugosidade média. Começando o atrito aqui, falando mais especificamente sobre o atrito. Acho que todo mundo aqui já viu lá na parte de mecânica técnica e tal, como funciona a ideia de atrito. O que é o atrito para a gente fisicamente, né? Tipo, é uma resistência que eu vou ter a um movimento. Quando eu for tentar mover esse corpo, ele não vai se mover para sempre, porque eu vou ter algo chamado atrito que vai impedir ele de fazer isso. Normalmente ele vai ser definido de duas formas. Eu vou ter o atrito de deslizamento e o atrito de rolamento. É fácil perceber que o atrito de rolamento ele é menor do que o atrito de deslizamento, né? É ou não, não é? É fácil sim, professor. Por causa da Pois é, área de porque você... contato é menor, a área de contato. Isso. E quando você pensa no deslizamento de rolamento, isso é uma coisa boa de se pensar, você vai estar sempre mudando as partes que estão em contato. Tipo uma bicicleta, por exemplo, você vai mudando a parte que vai estar em contato da roda com o chão. E no atrito de deslizamento, você sempre vai ter a mesma face em contato. Então, é outro motivo. Aqui tem falando que os dois não, eles não são mutuamente exclusivos. Isso é bom para vocês pensarem que, tipo assim, pode. Quando você está mexendo com um atrito aqui de rolamento, pode ser que tenha um pouco de deslizamento envolvido. Mas não se peguem muito nesse detalhe, não, que isso é mais para a parte microscópica. A gente não se importa tanto com isso no técnico. Geralmente no técnico a gente quer mais resolver os problemas. Então, tipo assim, a gente tem que pensar que o atrito de rolamento ele é menor do que o atrito de deslizamento. Beleza? Show, professor. Beleza. E outra coisa importante que a gente tem que saber é que o coeficiente de atrito ele pode ser dado com uma força de atrito dividido pela normal, pela força peso, no caso. Beleza? Mas isso Beleza. aqui eu não vou cobrar de vocês, não, só para vocês saberem mesmo, pra vocês lembrarem lá da física. Causas do atrito. Geralmente o atrito ele vai acontecer porque o metal está cisalhando em cima do outro. O que seria o cisalhando? Seria quando eu tenho uma superfície, um pico aqui em contato lateral com a outra superfície. Então, uma vai meio que querer arrancar a outra para o lado. Eu vou meio que arrastar uma sobre a outra. Isso acontece. Isso é uma das causas de atrito. Outra causa de atrito que pode acontecer é a adesão. Vocês entendem o que é a adesão? Rebarbas? Não, a rebarba pode vir a acontecer o cisalhamento quando você tem a rebarba. Ele vai ter ele vai dar origem a um desgaste que a gente chama de desgaste de dois corpos. Mas você pensa assim, não tem quando você tem um parafuso
que você deixa o parafuso lá parado muito tempo e depois quando você vai tirar o parafuso, a gente fala que ele, não sei se o nome é emperrou, esqueci o nome que eles falam. Que o parafuso não Engembrado. desenrosca. Espanou. Não, Espanou ou engembrado. engembrou o nome, porque o espanou é quando você tenta fazer e acaba com a rosca, com a rosca não, acaba com a acaba com a rosca, às vezes você Os roda e filetes. Já é, engembrei muito parafuso de carro, hein? a gembrou é tipo assim, quando ele tá travado, você não consegue desenroscar ele, entendeu? Sim. Aí acaba comendo. Quando você vai tentar colocar a chave, forçar, come o, a parte ali do parafuso que tem a Isso, chave. a cabeça do parafuso ou então a fenda do parafuso. Eu, Sim. eu conheço espanar muito de quando você vai com a chave, às vezes você usa uma chave ruim e você não estraga aquela parte da fenda ali. Aí eu chamo espanar disso. Pô, é uma parada que acontece muito, tá na oficina. Pois é, geralmente você tem que trocar o parafuso, né? Você não pode ficar usando ele até estragar. Mas o que eu tô falando de adesão é mais pensando na parte de quando o parafuso fica emperrado ali mesmo, tipo, de você não conseguir dar o torque nele para ele girar. Que você precisa, às vezes, ou usar um desengripante, ou então dar uma porrada nele. Vocês já viram que tem que dar umas porradinhas para Para acordar. isso mesmo, precisava para acordar o parafuso. Isso acontece porque a gente deixou uma parte do metal em contato com a outra, sem nada ali no meio. Vocês lembram de muito tempo atrás, na parte de ciência dos materiais, quando eles falam de nuvem eletrônica, que é o tipo de ligação que tem no metal? Sinceramente, não. Então, esquece isso. Basicamente, o que acontece é que quando eu tenho um metal em contato com o outro e eu não tenho nada ali no meio para proteger, eu vou estar fazendo uma ligação fraca entre uma parte do metal e a outra parte. E isso é chamado de solda frio ou ponto de adesão. Por isso que o parafuso, por exemplo, ele fica emperrado lá, no caso. Aí você precisa dar umas porradinhas nele para você romper esses pontos de solda fria. Aí você consegue fazer com que ele rode. Então, uma das causas que pode acontecer de você ter essa resistência é a criação dessa adesão, que vai ser por causa do contato metal-metal. Certo? Uma coisa legal de falar com vocês, que não sei se é legal, porque às vezes pode confundir a cabeça de vocês, mas é que uma das coisas legais é que quando você tem uma superfície oxidada, tipo assim, quando você tem um óxido, esse tipo de adesão ele não costuma acontecer, dependendo do óxido. Então, vocês já viram quando vocês pegam Vocês já fizeram a parte de fabricação? Alguma matéria de fabricação? Já fabriquei em outros lugares, professor. Em outro Vocês curso. já viram. Fala, quem ia falar? Eu falei que eu já fiz parte de fabricação em outro curso. Massa. Vocês já viram quando vocês pegam, por exemplo, um tarugo ou uma chapa de metal e tem tipo uma camada marrom, marrom não, uma camada cinza em cima dela? Você chegou a ver isso, Iago? Eu tô tentando lembrar o nome que fala. Tem um nome específico para isso? Chama de óxido. Sim, eu ia falar dióxido ou outro nome. Sim, Só que eu não lembro. aquilo ali é uma camada de óxido estável que acontece o quê? Se você pega uma daquela chapa e empilha em cima da outra, você não vai ter o problema de uma estar grudando na outra, por causa de ponto de solda frio. Vamos colocar assim. Então, aquele óxido ali, ele é muito protetor, tipo, para você não oxidar mais a chapa. O professor, Oi. é esse daí que tem normalmente no inox, que quando solda alguma coisa assim que esquenta, depois eles passam o decapante para voltar. Isso. O inox, ele tem essa
O inox, na verdade, ele forma uma camada de óxido estável, né? Que ele não se desenvolve por causa do cromo, do níquel, de outras coisas que ele tem lá na composição dele, e que ele forma essa camada de óxido que também não deixa acontecer esse ponto de adesão, vamos colocar assim. Então, o óxido nesse ponto aqui, quando ele existe, ele evita que o metal fique exposto a esse tipo de problema que poderia causar um atrito ou outras coisas ruins que poderia acontecer. Tipo, o óxido nem sempre. Fala, Rafael. Vai funcionar então como se fosse uma película, professor, certo? Exatamente, isso mesmo. Então, quando eu tenho essas películas aqui, eu não tenho essa causa específica de atrito que poderia acontecer aqui, que é a adesão, certo? Mas basicamente o que eu tinha que falar é as causas do atrito. Então, ou o atrito vai acontecer por causa do cisalhamento entre os picos, ou ele vai acontecer por causa de adesão, certo? E claro que as coisas não são mutuamente excludentes. Pode acontecer o cisalhamento e o atrito vai ficar maior ainda. Então, tipo assim, eu tenho como quantificar qual que vai ser meu atrito. Mas é muito difícil quantificar o quanto que é por causa de cisalhamento e o quanto que é por causa de adesão. Entenderam? Professor, para mim o seu áudio deu umas cortadinhas, você pode repetir? Vou repetir. O que acontece o que causa o atrito ou é o cisalhamento ou é a adesão. Só que pode acontecer de no mesmo sistema você tá trabalhando com cisalhamento e adesão. Então é muito difícil saber quantos por cento do atrito foi causado por causa de cisalhamento e quantos por cento foi causado por causa da adesão. Entendeu agora, Rafael? Sim, sim. Massa. A gente tem três leis quase universais do atrito. Certo? Por que eu falo quase universal? Para a gente, no técnico, é muito normal a gente tomar isso como universal, porque a gente está mais trabalhando com a parte de manutenção do dia a dia ali, pôr a mão na massa. Quando a gente trabalha com alguns materiais um pouco diferentes e tem que desenvolver outras coisas, fazer projetos e tal, essas leis não valem tanto assim, mas elas funcionam para a maioria dos casos normais do dia a dia. Então, é muito legal a gente conhecer essas leis do atrito e tem até alguns experimentos que provam que elas funcionam dentro de uma faixa de trabalho, vamos colocar assim. Então, a primeira lei do atrito é que a força de atrito é proporcional à carga normal, certo? E isso vai funcionar para cerâmico, para metais e para a maioria dos materiais, só que os polímeros, como quando você coloca a força normal ali, dependendo do peso, a área muda, eu não posso falar que a força de atrito vai ser proporcional à carga normal, porque eu vou ter geralmente uma deformação maior ali na área de contato e essa força pode aumentar dependendo dessa força normal. Então, a primeira lei universal do atrito vai ser que a força de atrito é proporcional à carga normal. Isso foi estudado por Coulomb muito tempo atrás. Vocês lembram disso da física? Acho que a gente estuda isso na física no primeiro ano. Eu não lembro de ter estudado, não, professor. Mas grave isso aí que é bom para vocês saberem para o Enem, para essas coisas assim. A segunda lei do atrito é que a força de atrito independe da área aparente de contato. Isso é verdade, por verdade de certa forma, né? Os polímeros também não vão obedecer, porque eles vão ter essa deformação aí na área de contato. Mas, tipo assim, ela não vai depender da área aparente de contato, porque a gente já sabe que ela vai depender da área real de contato, que são as asperezas que estão em contato. Então não adianta eu pensar que eu tenho uma peça de 20 centímetros em contato com a superfície. Eu tenho que pensar quantos picos dessa peça vai estar em contato com a superfície que ela vai estar em contato. Então, é uma regra muito muito clara também que vai funcionar para a maioria dos materiais. A força de atrito ela não vai depender da área aparente de contato. O que é a área aparente de contato? É aquela área que a gente vê ali em contato real a olho nu, sem fazer nenhum tipo de ampliação, vamos colocar assim. Entenderam? Repete, professor. Bugou tudo. Qual dos dois? Você entendeu o primeiro?
Sim, só o segundo aí que eu dei uma viajada. O segundo, ó, vamos explicar primeiro o que é a área aparente de contato. A área aparente de contato, vocês lembram quando eu falei aqui, ó, aqui atrás, que eu vou ter a topografia e depois eu falei que o atrito vai surgir das interações entre as asperezas, ou por causa, ó, tô fazendo com a mão aqui em vez de fazer com o mouse, ou por causa da adesão, ou por causa do cisalhamento. Vocês lembram disso? Sim, sim. Então não adianta eu pegar, por exemplo, e deixa eu pôr minha câmera aqui para vocês verem. Vou pegar esse trem aqui. Eu não sei de quem que é, mas eu vou pegar. Ó, pensa o seguinte. Estão me vendo? Sim, professor. Sim. Vocês conseguem ver isso aqui, ó? É um tipo, isso é um, sei lá o que é isso. Mas aqui embaixo eu vou ver que essa área aqui, ó, é um quadrado, tá vendo? Uhum. Só que quando eu chego bem perto, cadê a câmera? Dá para vocês verem que esse negócio aqui não vai ajudar. Dá para vocês verem que esse negócio aqui tem tipo um dentezinho aqui? Vocês estão conseguindo? Deixa eu tirar esse aqui de. Tirar o efeito aqui, ó. Dá para vocês verem que tem um dente aqui nesse negócio? Não, tá muito pequena a imagem. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui dá para ver que tem um dente? Ela tá no prato, na vasilhinha, né? Isso. Aqui Ah, agora dá pra ver, professor. você viu aqui? Todo mundo tem que ver esse dente aqui, tá vendo? Que se eu tentar É fazer. um monte de dente um do lado do outro, no caso, né? Não, tô falando desse dente aqui, ó. Fica ruim pra ver. Fica horrível pra ver, mas daqui dá pra ver, ó, tá vendo? Aqui, ó, desse lado, tá vendo que tem um negócio aqui que impede meu dedo de ir embora? É da altura do meu dedo? Ah, entendi. Ó, aqui embaixo eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o mesmo. Ó, o cachorro caçando confusão. Cachorro doido. Cachorro da minha prima, gente. Ó, aqui, ó. Então, eu tenho a minha área aparente que vai parecer que é um quadrado. Só que quando eu for colocar esse negócio em contato com a superfície, o que vai entrar em contato é só a partezinha do dente. Tá vendo? É só essa parte que tá mais sobressalente aqui. Esse negócio tá horrível. Deixa eu pegar outro. Ah, professor, esses dentes aí é o pezinho, professor. Justamente para isso. Ah, agora eu Isso entendi. é o É porque pezinho. tava de cabeça para baixo, não dava para entender. É isso. Basicamente é o pezinho. Então, quando eu vejo a área de contato, pensando que isso é muito, que esse pezinho é muito pequeno, esse aqui também tem um pezinho que é mais fácil de ver. Tá vendo? Uhum. Quando eu vejo de longe, sem olhar de perto, eu vou achar que a minha área de contato é um É tudo círculo. um círculo, mas na verdade você vai. A área de contato vai ser só os pezinhos. Só os pezinhos. Então é exatamente isso. Pensa como se a superfície tivesse um monte de asperezinha. Pequenininha, assim, que não dá para ver. Quando eu Aham. coloco esse negócio em contato, não vai depender, por exemplo, do tamanho da minha mão. Vai depender do tanto de pedacinho aqui da minha mão que vai estar em contato com a superfície. Então, quando eu falo aqui no trem aqui, cadê? Deixa eu ver se eu mandava isso aqui. Não, tem que colocar tudo de novo. Quando eu falo aqui. Oxi. Então, aqui, quando eu falo que a força de atrito. Minha câmera ficou aberta, né? Deixa eu fechar, senão fica lento o processo. Quando eu falo que a força de atrito independe da área aparente, isso faz muito contato, isso faz muito sentido. Porque o que vai ser importante é a área real, que vai ser o tanto da minha área ali que vai estar realmente em contato. No caso, seria como se fosse o pé. O polímero, ele não obedece, porque você pensa assim, se eu tenho uma bola, aí eu vou e aperto de alguma forma essa bola. Ela é mais macia, não é? Sim, sim. Certo. Então ela vai deformar. Então minha área de contato ela vai aumentar.
Sempre. Então, pro polímero, eu posso falar que dependendo do peso que eu tiver ali, a minha força de atrito vai depender, sim, da área aparente. Só que para os outros materiais, eu posso pegar, apertar, por exemplo, um vidro, eu posso apertar, 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 que ele não vai deformar, ele vai continuar ali, só com aqueles pezinhos ali em contato. Então, a segunda lei para a gente, para a maioria dos materiais, ela é super válida também. A força de atrito, ela não vai depender da área aparente de contato. A gente tem que pensar como que está o acabamento superficial daquela peça para saber como mais ou menos vai ser o atrito ali entre essa peça que a gente está falando. A terceira lei de atrito, que é um pouco mais difícil, mas eu tinha até um vídeo bom que eu mostrava sobre isso, só que eu perdi esse vídeo, que é falando que a força de atrito, ela não vai depender da velocidade de deslizamento. Então eu posso fazer esse deslizamento de uma forma mais rápida, ou eu posso fazer esse deslizamento de uma forma mais lenta, que ele vai continuar tendo a mesma força de atrito. E é importante falar aqui que eu estou falando de coisas com velocidade. Porque se eu falar de uma coisa que está parada e vai começar a andar, aí muda. Porque o atrito estático ele é maior do que o atrito cinético. Vocês lembram disso? Não, eu não Pensa lembro. assim. Deixa eu pensar um jeito de falar para vocês aqui, um exemplo do dia a dia. A roda de um carro, professor. Quando ele vai sair. Eu também tava pensando nisso aí. Isso, mas isso é bom para a gente pensar e tá mais ou menos certo. Só que o carro e a bicicleta e tal é mais por causa de outra coisa, que é a inércia, certo? Né? Uhum. É por causa da inércia. Mas, tipo assim, quando a gente fala de atrito propriamente dito, a gente tem um coeficiente de atrito quando o negócio está parado, que a gente tem que quebrar esse coeficiente de atrito, e de uma vez que ele começa a mover, vai ser sempre o mesmo coeficiente de atrito, entenderam? E uma vez que era a mesma coeficiente de atrito e a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, independente da velocidade de deslizamento, a minha força de atrito vai ser igual. É isso que queria dizer aqui no caso. No caso, a gente não pode pensar muito na bicicleta e no carro, porque quando a gente fala da bicicleta e do carro, quando a gente quer quanto mais rápido a gente tá, vamos colocar assim, mais fácil fica fazer o movimento. Tipo assim, uma vez que a gente pega uma velocidade boa com a bicicleta, é mais fácil a gente continuar com essa velocidade boa, entendeu? Tipo, fica mais fácil aumentar a velocidade ainda. Porque é outro rolê, vamos falar assim. Mas vocês entenderam a ideia da força de atrito? Esse terceiro aqui? Ei, professor, deixa só uma coisa. A força de atrito vai ser a mesma, mas o que vai mudar vai ser, no caso, vai ser o desgaste? Sim, isso é uma coisa legal de você pensar. Tipo assim, é uma coisa intuitiva de pensar, na verdade. Quanto maior for a sua velocidade, mais vai ser a sua temperatura e mais desgaste você vai ter. Isso é bem legal de se pensar, assim. Mas a força de atrito pra gente vai continuar a mesma. Sacou? Entendi, entendi. Beleza. Top. Aqui tem um quadro doido. Aí aqui a gente entra um pouco na parte de lubrificação, certo? A gente tem o que a gente chama de atrito fluido, que é quando a gente coloca alguma camada ali líquida ou gasosa que vai separar superfícies e vai fazer com que esse atrito seja menor, certo? A esse tipo de fluido que a gente coloca ali no meio, a gente chama de lubrificante, que é justamente o que a gente estuda nessa matéria. Deu para entender? Certo. Certo, professor. Isso aqui é da principal da nossa matéria. Tudo a partir da próxima aula, a gente vai desenvolver a partir disso aqui, certo? Com uma ressalva que a gente pode falar de lubrificantes sólidos, que no caso eu não vou ter um atrito fluido, mas eu vou ter um atrito sólido menor, vamos colocar assim. Mas a gente vai usar por causas específicas, vamos colocar assim. Mas na maioria das nossas aulas. Professor, cera pode ser o fluido sólido? Não, geralmente geralmente cera não é lubrificante, a gente usa graxa como lubrificante. Eu nunca vi
Onde você viu o pessoal usando cera como Não, lubrificante? foi a primeira coisa que veio na mente, professor. Não. Geralmente a gente usa. Você fala Ô, cera de chão? professor, mito. Esse dia eu tava vendo uns videozinhos aí, mostra de coisas mais práticas. Aí o cara tava mostrando que tipo, ele ia furar a madeira com parafuso e furava sem nada. Aí o parafuso ficava agarrando quando a parafusadeira. Depois ele pegava sabão, passava da rosca do parafuso, a parafuso ia de boa, entendeu? Entendi. Então, sabão é um dos componentes que a gente usa na graxa. Sabão metálico. Entendeu? Professor, Entendi. mas aí depende do material que você tá perfurando, né? Isso, depende, sim. Mas a ideia é que, tipo assim, se você for perfurar alguma coisa no seco e se você for perfurar com líquido, como você está fazendo uma coisa mais líquida, e você tem um líquido ali trocando calor e um monte de coisa, você vai ter um atrito mais fluido e você vai estar lubrificando de certa forma, entendeu? Você pode Com lubrificar as coisas certeza. com cu. Oi? Com certeza, ainda mais se for como o ferro para o cavaco, fazer com que o cavaco ele não fique quente para soldar na furadeira, na broca. Sim. Então, tipo assim, você pode lubrificar, por exemplo, com cuspe, com quando você vai fazer ultrassom, por exemplo, nos equipamentos, tem uns peão que joga cuspe. Tipo, joga um monte de coisa, assim, entendeu? Então, tipo, qualquer Mas coisa jogar cuspe é que sacanagem, Bruce. é totalmente errado. Mas, assim, por isso que a gente entra no nosso curso. Tipo, a gente precisa começar, quando a gente vai ficando mais profissional, a gente precisa pensar que que a gente tem que começar a usar umas coisas que vai dar maior vida útil para o nosso equipamento, entendeu? Mas, tipo, no dia a dia, se você precisar lubrificar uma coisa, tipo, dentro da sua casa e tal, você pode usar um pouquinho de óleo de cozinha ali. Você vai pensar que aquele Fazer um negócio ali bolo, só professor. Você vai fazer um faz, bolo, você vai untar a forma, você passa um você vai óleozinho pra untar não a grudar. forma. Exatamente. Então, tipo assim, a lubrificação, ela está muito presente no nosso dia a dia, de todas as formas, vamos colocar assim, entendeu? O que a gente precisa fazer é entender o fenômeno, e a partir do momento que a gente entende o fenômeno, a gente começa a selecionar esses lubrificantes adequados. Então, tipo assim, vou usar cuspe, eu vou usar óleo para fazer um ultrassom, por exemplo. Óleo, obviamente, eu vou vou preferir utilizar óleo, certo? Tipo, eu posso utilizar graxa, eu posso utilizar óleo industrial. Vai depender da aplicação também, entendeu? Então, tipo assim, inicialmente a gente vai falar sobre atrito fluido. Depois eu vou falar de vários tipos de lubrificantes industriais que vai existir. E a gente vai começar a falar de lubrificante por lubrificante. Para a gente conseguir saber. Claro que a gente não vai saber tudo de lubrificação, mas a gente vai ter umas ideias básicas do que vai ser útil para a gente. Assim, o que, é que vai servir para lubrificar o quê em dada Ô, professor, situação. isso aí eu acho Fale. interessante porque tem alguns materiais que você não pode colocar graxa, mas você pode colocar óleo, ou vice-versa, né? Isso mesmo. E tem material que você não pode colocar nem graxa e nem óleo. Você só pode colocar a grafita, por exemplo, que é um lubrificante sólido. Tem outras que você pode colocar só ar, entendeu? Que é um lubrificante gasoso. Então, a ideia nossa aqui é Professor, mostrar. Fale. no cadeado para lubrificação, é melhor usar grafite ou usar óleo? Rapaz, na teoria é melhor utilizar grafita ou bisulfeto de molibdênio. Só que Ei, professor, grafita é que coloca normalmente de vidro elétrico de carro, né? isso também. Ah, É um lubrificante melhor para mexer com vidro, por exemplo, porque ela faz tipo uma camada de proteção. Mas eu tenho uma experiência própria lá em casa que o pedreiro pegou no portão da minha mãe, passou White Lube, que é um lubrificante que tem uma suspensão de óleo, tem um pouquinho de bisulfeto também. E eu coloquei grafita no meu portão. O portão da minha mãe funciona até hoje de boas, assim, e o meu já precisei relubrificar. Então, na teoria, eu falaria, tipo, se você perguntasse na parte de engenharia, o que, que seria utilizado para lubrificar cadeado e. Esqueci o nome daquilo ali. Miolo de maçaneta. Miolo de.
fechadura. Miolo de fechadura, eu falaria para vocês utilizarem um lubrificante sólido. Mas na minha casa funcionou melhor o lubrificante spray de óleo do que o lubrificante sólido. Mas é melhor o lubrificante sólido, ele é mais certo. Entendeu, Iago? Entendi sim, professor. Então é isso. Tipo, eita, do nada. Cachorro doido. Pode seguir o bonde aqui, gente? Pode seguir, professor. Agora a gente vai começar a falar sobre desgaste. O desgaste, principalmente metal, ele vai ter 4 tipos de formas principais. Eu vou poder ter o desgaste dominado por plasticidade, o desgaste oxidativo, o desgaste lubrificado e o desgaste por fretting, certo? Eu não vou pegar muita coisa disso aqui não, e talvez antes de postar esse material para vocês, eu vou tirar umas partes que não é tão importante, mas eu vou explicar por alto aqui. O primeiro desgaste que eu tenho, ele vai ser o desgaste dominado pela plasticidade, certo? Que vai ser os 2 modelos que eu tenho aqui para formação de cavaco. Quando a gente fala de tribologia, quando a gente fala de cavaco, geralmente a gente usa o nome debris, certo? Que é o nome de... Aí você vai me perguntar, qual que é a diferença de cavaco para debris? Basicamente o tamanho. Tipo, o debris a gente considera como se ele fosse um pouco menor. Mas provavelmente na mecânica a gente pode falar cavaco para tudo que dá tudo certo. É basicamente o nome daquelas pecinhas que soltam, aqueles pedacinhos que soltam quando acontece o desgaste. Certo? A gente vai ter o desgaste por salhamento e o desgaste por transferência adesiva de material, que vai ser quando o material fica grudado no outro por causa daquele contato metálico que a gente falou lá no atrito, certo? Como que funciona o cisalhamento? Basicamente, eu vou ter inicialmente uma superfície entrando em contato com a outra, vai acontecer uma pressão entre as partes aqui, ó, entre essas 2 partes, e eu vou ter um destacamento inicial, uma força de salhamento, fazendo com que eu comece a destacar esses pedaços. No final desse processo, eu vou ter, ó, esse dentezinho aqui, ó, tá vendo? Professor, Oi. algo para conciliar são os cocinetes, né? Os desandadores e cocinetes que faz isso aí na formação Cocinete? de rosca. Cocinete é que faz a rosca. Sim, mas os cavacos que vai soltando. Ah, que é bem pequenininho, né? Então, mas lá, aí que tá, a mecânica é meio complicada nessas partes aí. Lá a gente chama de cavaco, porque é na parte de usinagem. E o pessoal de usinagem chama essas partículas que soltam do material de cavaco. Só o pessoal da tribologia, que é uma coisa mais francesa, que usa debris. Entendeu? É uma frescura, na verdade. Então você pode continuar chamando aquilo lá de cavaco de boas, entendeu? Show. Mas aí, tipo assim, quando você pensa no desgaste por cisalhamento, por exemplo, deixa eu ver o que você pode pensar aqui. É porque quando eu falo esse desgaste, ele é muito microscópico, entendeu? É como se você pensasse se você tivesse uma ferramenta cega e essa ferramenta vai encostar na sua peça, mas ela não vai fazer o corte. Ela vai arrancar material porque ela vai encostar e meio que vai empurrando o material. No Uma ponto que ela... talhadeira? Hã? Uma talhadeira? Uma talhadeira é melhor, pensando. A talhadeira você meio que vai empurrando e meio que vai fazendo aquelas ondinhas do lado, né? Não é igual quando você pega, por exemplo, no torno, que você coloca ali o seu bit e esse bit ele vai arrancando o material porque ele vai cortando, certo? É meio como se você fosse empurrando esse material e no final ele vai soltar um pedaço que você foi empurrando até que ele ficou fraco e soltou, vamos colocar assim. Tipo uma talhadeira, a gente pode pensar. Eu acho que a talhadeira é um bom exemplo, macroscópico, assim. Todo mundo entendeu a ideia da talhadeira? Sim.
Massa, beleza. A ideia é boa. Outro jeito que a gente tem de pensar é que o desgaste ele pode acontecer por causa de adesividade, que é basicamente o seguinte: eu tenho uma aspereza aqui, ó, aspereza, por exemplo, da superfície superior. Eu tô com o meu material andando ali, aí ele vai e vai pegar um outro pedaço da outra superfície, certo? E esse pedaço dessa outra superfície vai ficar aderido, vai ficar grudado ali nessa aspereza. Depois de um tempo, eu já vou ter uma aspereza gigante aqui, ó, tá vendo? Que ela vai estar grande. E essa aspereza aqui, maior, quando ela encontrar um outro pedaço agora novo, ela vai ser arrancada. Ela vai se arrancar e vai virar uma peça ali, um cavaco ali no meio do meu sistema. Certo? Certo, Professor, dá João? um exemplo aí pra gente. Mas deixa eu pensar aqui. Um exemplo bom que disso aqui. É porque isso tudo acontece no metal mesmo, em característica microscópica. Mas pensa. Nossa, eu vou dar um exemplo muito ruim. Vocês já fizeram pão? Já. Quando você faz o pão que gruda um pedacinho na sua mão, tipo assim, você vai molhando a mão, mas gruda um pedacinho de pão na sua mão, de massa. Não tem? Sim. E depois que um pedacinho de massa gruda, se você não lavar a sua mão, a massa vai grudar todinha na sua mão, por causa daquele pedacinho ali que. Bom, cala, fica quieto. Por causa daquele pedacinho que você tem ali na sua mão, a sua mão vai ficar toda suja de bolo. Basicamente aquilo. Entendeu? Porque vai grudando, tipo, por causa de um pedacinho que rompe aquela barreira ali, vamos colocar assim, todos os outros vão grudando. Deu para entender mais ou menos? Entendi, entendi. Porque esse exemplo aqui, ele é muito microscópico mesmo, assim, tipo, ele acontece ali na interação do metal com o metal, porque o metal mais mole, vamos colocar assim, ele vai se aderindo na partícula do mais duro e meio que vai formando uma bolinha ali, e do nada essa bolinha solta, certo? E fica solto ali na superfície. Eu estou pensando onde na vida isso acontece e não estou conseguindo lembrar para dar uma analogia. Mas basicamente isso aqui você vai conseguir ver essa partículazinha depois solta no óleo, ou essa partícula vai. Aqui tem um exemplo depois que essa partícula ela encroa, fica mais dura e começa a fazer um outro tipo de desgaste que é a abrasão. Entenderam? Mais ou menos? Entendi. Massa. Mas agora eu tô pensando aqui como a gente pode pensar nesse trem aqui. Esse E negócio professor, essa dinâmica da aula tá maneira, tá? de fazer essas analogias. Oi, professor? De fazer essas comparações com coisas do dia a dia, assim. Sim, tá bem maneiro, dando para ter uma fixação legal. Massa. Isso que é importante, gente. Se tiver ruim, vocês têm que falar também. Aí, bora tocando o bonde aqui. Outro tipo de desgaste que a gente tem é o desgaste oxidativo, que basicamente vai ser quando eu tenho um óxido, tipo uma formação de um óxido, porque tipo ferrugem ou tantos outros tipos de óxido, e esse óxido formado vai ter uma hora que ele vai se desprender. E quando ele se desprende, por causa que eu vou ter um contato ali dos corpos fazendo ele se prender, ou porque ele tem que se desprender mesmo. Aí eu vou ter uma peça se desprendendo da superfície, uma plaquinha se desprendendo da superfície. E isso é uma forma de perder material. Isso acontece, porque vocês já pegaram um portão todo cheio de ferrugem e bateu nele? Deu ou socou, ou fez alguma coisa? E já normalmente fica uma crosta, professor. Exatamente. Aquela crosta, se você passar um outro metal em cima dele, tipo assim, tem um portão enferrujado, você vai e passa qualquer pecinha, tipo, qualquer coisa que você passa em cima daquela ferrugem, ela vai se desprender, ela vai soltando. Fala, A Rafael. esmerilhadeira, professor. Quando você vai. Sim, é porque a esmerilhadeira é um exemplo muito bruto, assim, tipo, geralmente você está tirando. Cara, o negócio é que se você tem um sistema
aqui a gente está falando mais do desgaste, não o desgaste benéfico, porque existe um monte de desgaste benéfico, né? Por exemplo, se sua peça está toda quebrada, você passa a esmerilhadeira toda oxidada, você passa a esmerilhadeira ali, ela vai ficar toda espelhada de novo, né? E isso é um exemplo de um desgaste benéfico. Aqui a gente está falando. Fala, Iago. Professor, eu tenho muita experiência em relação a isso aí, é algo que eu não gosto de lixar, fazer o lixamento de peça com oxidação. Eu acho um processo muito chato, Ah, mas demorar. ninguém gosta de fazer isso, não. Acho que não tem ninguém que gosta de fazer isso na vida, cara. Lixamento nenhum, Não, é menino. horrível, eu odeio lixamento, velho. Cara, que me deu. Até em parede, que é mais de boa, é ruim. É ruim ainda. É um trabalho que eu acho que ninguém gosta de fazer. O pessoal gosta de ver o negócio lixado lá depois, mas lixar mesmo é uma coisa muito chata. Uma coisa boa de vocês fazerem a ajustagem depois é que eu acho que vocês devem lixar menos, porque quando eu fiz aula de lixamento, o professor me fez ficar 3 aulas, eu acho, ou 4 aulas direto, lixando uma pecinha até ela ficar espelhada, com água, jogando água e lixando. De graça, assim, tipo, pega essa pecinha e fica lixando. Professor, eu fiz um estágio que, cara, uma das mais coisas que eu fazia era isso, velho. O raiva que me dava. Gostava Pra de ver ver se a você peça ficou realmente forte, cara. bonitinha, mas o processo de lixar ali tá doido. Em Pois é, tratamento térmico mesmo, Deus me livre. Tem que lixar uma pecinha, tratamento térmico. Tá lixando até. e pior que o tratamento térmico, depois que faz também, ele fica. A peça costuma ficar toda ferrada por fora também, né? Você tem que. Depois você tem que fazer também. Manutenção, né, professor? De uma maneira geral, lixamento é bem comum, né? E você vai Com pegar certeza. equipamento que roda bastante, você tem que tirar. É, triste. Isso é muito triste, mas é uma coisa que acontece. Mas, tipo, esse tipo de desgaste que acontece por causa de usinagem, por causa de lixamento, dessas coisas que a gente quer que aconteça, são desgastes bons, assim, tipo, quando eu falo desses desgastes, que é tipo assim, eu descuidei, deixei a peça oxidar, e por causa disso, quando eu passei outra peça por cima, soltou um monte de placa de oxidação lá no meio do meu lubrificante. Isso foi um desgaste oxidativo e que vai me prejudicar na parte de lubrificação. Sacaram? Porque vai contaminar o seu lubrificante? Hã? Porque aquele óxido que caiu vai contaminar o lubrificante? Exatamente. E o lubrificante contaminado, aquele óxido, aquela partícula ali, quando vai para outra parte da peça, por causa que o lubrificante tem que levar as coisas para frente, não pode deixar parado ali, pode entupir uma válvula, pode fazer um monte de coisa, entendeu? Então a gente tem que evitar ao máximo desse desgaste acontecer. Pode falar. Mas e se a gente fazer a troca do lubrificante? Tiver como fazer a troca? Então, é exatamente aí que entra a parte de lubrificação. A ideia é que o lubrificante não pode deixar essa peça ficar exposta ao ar para que ela não oxide. E se acontecer a oxidação, eu tenho que ter uma lubrificação periódica, ter uma troca de lubrificante periódica, ou uma filtragem periódica para que essas peças ali não prejudiquem meu sistema, entendeu? Então, tudo. Primeiro, eu estou mostrando um monte de problemas que pode acontecer ali internamente. E depois a gente vai começar falando, ó, tem que trocar o filtro de óleo, tem que fazer tem que fazer análise de lubrificante. Análise de lubrificante eu até vou falar no semestre que vem com vocês. Bastante. Mas É basicamente. meio que uma troca econômica, né, professor? Porque é melhor você contaminar o óleo do que, sei lá, o mancal com o eixo, com os rolamentos todos, né? Com certeza. Isso sim. Mas a ideia é que você nem deixe acontecer o desgaste oxidativo. Mas você É nunca mais para consegue evitar preservar 100%. a vida útil, a vida útil, o quanto o equipamento vai rodar, né? Sim, com certeza. Entendeu? Então, basicamente, a lubrificação ela existe para esses negócios. Tudo que eu vou falando para vocês nessa aula não rolar, basicamente, não acontecer.
Vamos lá, ver se eu tenho alguma coisa que eu falei. Tipo, quando a temperatura é mais alta, a oxidação ela acontece de forma mais rápida, vamos colocar assim. É, beleza, isso ali não é tão importante. Os óxidos, os cavacos, como eu falei, eles vão ser formados por causa do desprendimento. E outra coisa importante é falar que o desgaste ele não acontece no vácuo. Esse tipo de desgaste, porque se eu tenho vácuo, eu não vou ter oxidação, porque oxidação é o contato da peça com oxigênio. Então, se não tem ar, não tem oxigênio. Beleza? Então, quando a atmosfera ela é inerte, ou seja, ela está com um gás inerte ali, ou eu estou trabalhando no vácuo, eu não vou ter o ocorrimento, a ocorrência de oxidação. Beleza? Beleza. Beleza. Bora, isso aqui eu não vou falar. Desgaste lubrificado. O que que acontece? Às vezes, mesmo quando o lubrificante. Às vezes não, sempre. Mesmo eu tendo lubrificante e tal ali, eu tenho que pensar que pode acontecer um desgaste. Certo? Que vai acontecer um desgaste, na verdade. E esse tipo de desgaste, que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente precisa controlar, é uma coisa difícil da gente quantificar, porque a gente sabe como que acontecem as proporções, certo? Mas a gente não sabe muito bem o que acontece quando a gente mexe com uma dessas coisas. Então a gente vai pensando de formas isoladas aqui. Vamos dar uma lida aqui nesse parágrafo para vocês verem como que isso Professor, acontece. Fale, Iago. isso aí acontece bastante na área automotiva, com motores, caixa de Com certeza. marcha. E na área automotiva você tem o lubrificante acontecendo ali, você tem o desgaste acontecendo e você tem também o contato com o contaminante, que faz acontecer outro tipo de desgaste também. Então, o motor, para quando você vai falar de lubrificação, é um estudo de caso bem complicado, assim, é bem complexo. Pra gente falar, mas é tipo complexo legal, não complexo ruim, né? Porque você vê muitas coisas acontecendo assim, e mesmo assim aquele negócio funciona, assim, tem que funcionar, né? Senão não tem carro, não tem quase nada aí no mundo. Vamos lá. Em um sistema lubrificado, o que determina a severidade do desgaste é a razão que vai acontecer entre a espessura do filme e a rugosidade média. E o que acontece? Quanto menor for a viscosidade. Ó, pensa que W é o desgaste, tá? Porque é a palavra em inglês lá para desgaste. E quando eu comparo, ó, quanto menor for a minha viscosidade, maior vai ser esse desgaste. Certo? Quanto menor. Vocês não sabem do que é viscosidade, né? Rapaz, professor, não lembro, não. Eu já A estudei gente, no a gente, ano. a gente estudou, professor. O Não? professor até falou no passado, o professor de pneumática, hidráulica, pneumática. Não Eu, tava na eu vou aula. falar, eu vou falar muito, muito de viscosidade ainda, mas basicamente pensa assim: os, qual que é mais fácil de escoar? Qual que derrama mais fácil? A água ou o shampoo? A água. Então, a água ela vai ser menos viscosa do que o shampoo. O shampoo vai ser mais viscoso do que a Essa água. Então, viscosidade que o senhor tá falando é sobre o lubrificante? isso. É a Ah, tá. facilidade, Entendi, é entendi. quanto mais líquido, vamos colocar, seu lubrificante. Então, se o Aham. seu lubrificante tem uma lubrificação, tem uma viscosidade baixa, o seu desgaste lubrificado ele vai ser maior, Tipo, a certo? graxa eu acho que tem uma viscosidade alta, sei lá, do que ela A diz. graxa a gente nem fala que ela tem viscosidade, porque a gente fala que ela tem consistência. Mas Consistente. assim, basicamente, depois eu vou fazer uma analogia com a parte de viscosidade de graxa, mas tipo assim, pensa que se você derrama e o negócio, um leite condensado, quando você derrama ele, ele não cai totalmente. A água, quando você joga ela cai muito rápido. Então a água é muito menos viscosa o leite condensado, por exemplo. Entendeu? Se você joga ali. Lembrei. Hã? Consegui lembrar. Beleza, O pensa, professor, o professor da última aula usou o exemplo do petróleo em espécie, ele sendo retirado, porque ele é mais denso do que o óleo já Uhum. refinado.
Isso. do petróleo refinado. Então ele vai ser muito mais viscoso do que o óleo, né? Isso. É isso mesmo. Beleza. Agora pensa, quanto menor é o filme, a espessura do filme, mais fácil vai ser eu ter os toques ali no caso da superfície, dos picos ali, no caso das asperezas. Então, maior vai ser o meu desgaste também, certo? Sim. Beleza. E quanto menor for a minha velocidade, menor vai ser o meu desgaste. Essa é a parte Aí entra aqui. o atrito, né, professor? Isso. Não, mas no caso, o atrito, a força de atrito, ela O atrito independe. independe da velocidade. É, Exatamente. isso A mesmo. velocidade. Mas o desgaste não independe. O desgaste depende, no caso, da velocidade. Porque se eu tiver uma mudança de velocidade, eu vou ter um aumento de desgaste. Entendeu? Sim. Beleza. Tá. Aí aqui falam as coisas do futuro que a gente não vai conversar agora, porque é spoiler das próximas aulas. Mas frete não é importante assim para vocês, não. É que tem um tipo muito específico de atrito que acontece quando eu tenho um negócio vibrando em alta velocidade, mas que tem uma baixa. É tipo assim, vibrando muito, que fica sempre no mesmo lugar. Então ela tem uma baixa amplitude, vamos colocar assim. E isso vai fazer com que o desgaste aconteça de forma mais severa, vamos colocar assim. Deixa eu fazer aqui na câmera para vocês verem, porque aquilo ali não é um GIF, né? Mas basicamente o que acontece é o seguinte: pensa que eu tenho aqui o meu dedo e ele está aqui. Se eu começar a fazer isso aqui, ó, eu não estou mexendo a área não muda. Eu só começo a mexer mais rápido, certo? E aqui começa a acontecer um aquecimento. Porque o desgaste ele vai acontecer de uma forma mais severa, vamos colocar assim. Tem um exemplo bom. Professor, Muito os bom. pés normalmente de bombas, que como ficam fixos, que é tudo enferrujado por causa disso? Então, não, a ferrugem é por causa do contato com a água e tal, mas os parafusos quebrarem ou aquela corrosão, aquele desgaste que acontece ali embaixo da cabeça do parafuso ou embaixo da argoela, é por causa de frete. Um exemplo benéfico do frete tipo do frete, né? Não é exatamente do frete, mas é tipo do frete, é quando eu tenho aquela. Ah, eu tenho isso lá em casa, aquele martelete que você liga na tomada para quebrar as paredes. Ah, Tem? sei, sei. Porque quando você vai pegar uma marreta e, e a talhadeira ou aquela ponteira para quebrar uma parede, você demora um tempo, não é tão facilitado. Quando você consegue colocar um equipamento vibrando em alta frequência ali e quase sem colocar força nenhuma, você consegue facilmente quebrar aquela parede. Então, dá para entender como a vibração rápida, tipo, como trabalhar em alta frequência, aumenta ali o poder de destruição que você teria concentrando essa velocidade, essa frequência em uma ponta. Deu para vocês entenderem? Como o desgaste vai ser mais severo se você está fazendo ele em alta frequência e concentrado em um ponto? É como se fosse um desgaste por vibração. Em um único Isso. ponto. O frete é isso, é o desgaste por causa de vibração elevada, com alta frequência. Em um único ponto. Isso. É uma das Entendi. exigências. É quando eu coloco aqui, ó, por exemplo. Eita, o que é isso? Sai. Aqui, ó, quando coloca aqui, tá vendo? Ele coloca que isso vai acontecer, ó. Isso aqui a superfície 1 está em cima da superfície 2, ó. E acontece sem mover. Eu só tenho essa superfície aqui de cima vibrando. E o meu desgaste ele vai ser maior, tá vendo? Ele vai ser em uma área redonda que é como se eu não estivesse mexendo, tipo, mexendo
é isso aqui, ó. A amplitude, a área disso aqui vai ser pequenininha. É exatamente isso que você falou. Entenderam? O frete? Entendi. Deu pra entender. Massa. Aí aqui tem a amostra da superfície. Como essa superfície fica depois na fase um, na primeira etapa e na segunda etapa, né? O desgaste ele fica mais severo naquele ponto de contato ali. E a última parte, não menos importante, que horas são agora, gente? Eu prometo que a próxima aula vai ser mais rápida. Não vai demorar tanto assim. Mas vamos lá. É a parte do desgaste por partículas duras. Uma vez que a gente já tem a partícula ali, ou por contaminação, ou porque soltou umas partes da minha superfície, eu começo a ter o que eu chamo de desgaste por partículas duras. E esse desgaste, ele pode ser de três formas específicas, e eu vou falar dessas três formas porque é uma forma antiga de se falar, mas é uma forma que a gente entende. A gente tem o que a gente chama de abrasão a dois corpos, onde eu tenho uma partícula parada, grudada na superfície, riscando a outra superfície. Isso é semelhante ao que acontece na usinagem. Por exemplo, ou na lixa, ou quando eu tenho a lixa, ou quando eu tenho o bit, que eu vou pegar aquela partícula que vai desgastar, ela está fixa e vou passar ela em cima da outra superfície. E aquilo vai fazer uns riscos. Vocês entenderam? O desgaste a dois corpos? Esse daqui, ó. É tipo o rolamento, no caso. Não, o rolamento não, porque o rolamento a gente pode falar. Só se o rolamento tiver com contaminante. Tiver Tipo, com. areia, tem Tiver esse com areia, alguma coisa areia. assim. Mas se tiver com areia, a gente fala que é o três corpos, que a areia vai estar solta ali no meio. Só se essa Ah, areia ficar dentro. Pensa assim, Por exemplo, se as esferas fossem deformadas, professor, no caso. mas não sei. Porque aí fica. É mais isso aqui, ó, no caso. Seria mais um. Ou uma adesividade ou um cisalhamento que vai fazer essas partículas soltarem. Aqui é como a gente. Quando eu falo aqui, é como se a gente tivesse essas partículas já existentes, certo? Ou porque veio, ou porque foi criada. E eu tenho que existente no próprio material, você tá falando? ou Isso foi é criado dos do próprio materiais. material, ou entrou na Porque, superfície, tipo areia, sei lá, mas tipo, fiapo de pano, fiapo de estopa ali, um monte de coisa que pode acontecer, folha, tem muita coisa que entra no meio do sistema. Então, tipo assim, eu já penso como se eu tivesse essa partícula no meu sistema, e essa partícula vai começar agora a estragar o meu sistema. Entende? sim, sim. Sim. O tipo, aí eu tenho tipo assim, o que eu chamo de abrasão é quando eu tenho essa partícula. Esses dois casos aqui são abrasão. Eu tenho aquela partícula ali no meio do meu sistema e essa partícula vai funcionar. Eu vou ter uma abrasão que eu vou chamar de dois corpos, que é quando eu tenho a partícula grudada em uma dessas superfícies. Então ela só vai ter movimento relativo em relação a uma dessas superfícies. Entendeu? Igual aqui no caso, ó. Pensa que a de cima é uma lixa e a de baixo é um corpo qualquer que está sendo lixado. Entendeu? Eu vou ter essas partículas que estão grudadas no corpo de cima riscando esse corpo de baixo. Entenderam? Entendi, professor. Como se você E isso é uma estivesse forma de. lixando o material. Isso mesmo. Ou cortando ou fazendo qualquer coisa. Mas a partícula, ela não vai rolar, ela vai ficar parada. Entendeu? E vai Ah, riscando o outro corpo. sei. Outra Uhum. forma que eu tenho de abrasão é quando eu tenho essa partícula aqui do meio e ela não tá presa em nenhum desses dois corpos. É o que eu chamo de desgaste abrasivo, de abrasão a três corpos, porque essa partícula aqui, ó, ela vai estar girando. É como se eu tivesse uma areia, um pedacinho de oxidação ali no meio, e essa partícula ela vai riscar tanto a superfície de cima quanto a superfície de baixo. Ela vai ser menos agressiva do que seria
o de cima, porque essa partícula que ela pode ir girando, ela pode se acomodando de formas que vai riscar os dois corpos, vai riscar o de cima e o de baixo, mas vai tender a ser menos agressivo, vamos colocar assim. E, e é basicamente isso. Então a gente tem a abrasão a dois corpos e a abrasão a três corpos, entendeu? Entenderam? Aham. O de cima é como se estivesse lixando material, o segundo é se tivesse areia, alguma coisa circulando por Isso, dentro do sistema. isso mesmo, massa. E a terceira forma que a gente tem de desgaste por partículas contaminantes, por partículas que vêm para o nosso sistema, vamos colocar assim, é a erosão. A erosão ela vai acontecer quando eu tiver essa partícula solta ali dentro do meu lubrificante e ela vai atingir a minha superfície sozinha, mas ela vai estar dotada de uma velocidade e de uma angulação. Todos esses tipos aqui, o que tem mais potencial destrutivo é a erosão. Porque a erosão, ela tem a capacidade, assim, não é que sempre que vai acontecer, mas ela tem a capacidade de fazer, às vezes, uma cratera 5 vezes maior do que é a partícula. Entendeu? Pensa. A erosão acontece, tipo, quando você tem fuligem pegando na turbina do avião, por exemplo, que estraga. Não tem quando tem queimada que o avião tem que pousar com emergência? Vocês já ouviram falar disso? Não. Deixa eu pensar aqui no outro exemplo, então. Na minha cidade, Valadares, por exemplo, isso é um exemplo ruim, tá, gente? É um exemplo triste. O aeroporto, algumas vezes, tinha que ser fechado por causa do urubu. Que o urubu era a partícula que entrava em contato, no caso ali, com a aeronave, vamos colocar assim, com as paletas que faz o movimento ali com a turbina do avião. Então, pensa como se estivesse jogando uma pedra em alguma coisa, vamos colocar assim, dando um A tiro, por fagulha, exemplo. professor, tá cortando alguma coisa, a fagulha que é projetada? Quando aquela fagulha pega em você, por exemplo, entendeu? Tipo, que tem ali aquela velocidade, encosta em você e dói um pouco, vamos colocar assim, entendeu? É a erosão. Erosão também, gente, nem sempre é ruim, tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar de jateamento de areia? Já. Já. Pois é. O jateamento de areia é um caso em que a erosão é legal, ela dá um acabamento bonito, ela às vezes deixa. Retira material, professor, tiver alguma, por exemplo, tinta velha, alguma coisa assim, passar, vai tirando tudo. Exatamente, retirando o negócio. Então, esses casos são bons. O caso da gente aqui, que eu tô falando, é quando a erosão é ruim, que essa partícula vai e arranca material ali dessa superfície. Beleza? Show. Aí eu tô meio Uma perdido coisa. no exemplo dessa erosão aí, professor. Oi? É como, é como se tivesse sei lá, um jateamento de material. Se viesse uma Isso. partícula, arrancasse e virasse do material. Exatamente isso que acontece. É tipo assim, pensa que você está mexendo com. Novamente, deixa eu. Não vou dar esse exemplo, porque esse exemplo é muito ruim. É tipo uma Um, lavadora a pressão, mano. Você ia, sei lá, por algum motivo as partículas estão voando e tá pegando material. E aquela parte onde pega vai ter um desgaste maior. Desgaste maior, arrancando material. porque é como se você estivesse pegando uma partícula dura, mais dura do que seu material, e Aham, jogando ela ali com uma força e com ângulo, entendeu? Então ela pega ali de lado e já arranca um pedaço do seu material já. entendi. Pensa você pegando uma lavadora com pressão, uma VAP, e, tipo, no carro é de boa, né? Porque você pega a água ali e tal. Mas pensa como se você jogasse essa VAP numa parede de tinta, por exemplo, e a tinta tá soltando. Você vai arrancar um pedaço de tinta, né? Aham, entendi. Pensa como se tivesse essa VAP com a pedra ali no meio. Ia fazer um buraco na sua parede, entendeu? Mesma coisa do jateamento à areia que você falou. Só que no caso de jateamento de areia, é uma coisa benéfica, né? Tipo, lixamento, Uhum. essas coisas todas É, são coisas boas. Quando esse é, só negócio. que essa parte é ruim. O Isso. abraço. Quando Professor, acontece. Oi.
Um exemplo também que poderia, tipo, usar também é casas à beira de praia, essas coisas assim, que como venta bastante, carrega areia, aí fica pegando nas coisas, por isso, além da maresia, mas também tem um desgaste maior. Exatamente, sim. É um ótimo exemplo. Pensa, tipo assim, o carro que anda muito na praia, por exemplo, é muito fácil aparecer uns arranhãozinhos por causa de coisas que vai entrar em contato com ele, certo? Tipo, qualquer vento com areia, você tá andando com o carro, já dá uma arranhada ali, entendeu? Uma pedra, pensa numa pedra batendo no seu, no seu retrovisor, por exemplo. No retrovisor não, naquele para-brisa que faz aquele buraco, não tem? Você já viu algum carro que bate pedra? Já. Pois é, isso é um exemplo clássico de erosão. Só que em vez de arrancar a partícula, quebra o vidro do carro. Não, não é um exemplo, na verdade, porque quebra o vidro. Não seria erosão, mas seria tipo erosão se a sua superfície do vidro fosse uma coisa que arrancasse pedaço, vamos colocar assim. Mas a ideia, acho que vocês pegaram a ideia. Pegaram ou não pegaram? Show, deu pra entender. Massa. Então a gente tem que falar de onde que surgem essas partículas. Como a gente falou, ou a partícula vai ser intrínseca do processo, por exemplo, se você estiver mexendo numa que tem na Rádio São Francisco, agora eu perdi o nome, que mexe com pedra, como a gente chama isso? Mineradora. Se a gente estiver mexendo numa mineradora, numa empresa dessa que mexe com pedra, ou com coisa de petróleo, vai surgir, por exemplo, lama, rocha, essas coisas. Isso vai ser intrínseco do seu processo. Se você estiver mexendo na fazenda, ter areia, terra também vai ser intrínseco do seu processo. Então, essas partículas elas vão poder surgir do seu processo, ela pode ser um contaminante que surge ali no lubrificante e tal, ou ela pode ainda ser gerada no processo, como esses exemplos que a gente falou aqui antes, que solta material. Aí acho que eu já falei isso aqui, depois eu dou uma passada aqui, mas basicamente a abrasão, como eu falei, ela pode acontecer a 2 corpos e a 3 corpos. A erosão ela vai acontecer quando esse pedaço, essa partícula, ela vai atingir o meu material dotada de uma velocidade e de um ângulo de colisão. Aí isso vai fazer com que a minha cratera criada aqui, ela seja maior, vamos colocar assim, do que se eu atingisse essa peça aqui com 90 graus, certo? E essa partícula ela vai estar num fluxo gasoso ou líquido. Eu não vou falar muito disso aqui, não. Mas, tipo assim, claro que quanto mais duro for a minha partícula, maior vai ser esse estrago que ela vai fazer aqui na sua peça. Se ela for mais pontiaguda, se ela for mais angulosa, ela vai fazer um estrago maior. Quanto menor for o pedaço, quanto menor for o tamanho da partícula, maior ela, tipo, ela vai poder fazer esse processo. No limite, tá, gente? Depois de um tamanho, começa a ficar tudo igual, vamos colocar assim. E só vou passando rápido aqui, porque já é quase na hora de acabar a aula, né? E basicamente é isso. Dependendo do tamanho, da angulação da partícula e da dureza, ela vai poder ter um estrago maior ou menor no meu processo. Entenderam, gente? Entendi. Depende do tamanho e do ângulo. Do tamanho do ângulo e da dureza. Se Da for mais dureza. dura, estraga mais, vamos colocar assim. Uhum. Beleza? Beleza. Gente, era isso para hoje. Semana que vem eu vou esperar vocês falarem no grupo e me avisar se a aula vai ser mais cedo ou mais tarde. Quando o Manel for dar aula, eu dou a aula no horário normal, pode ser? Eu tô Show fora de desse bola, grupo show de aí. bola. Colocam o cara. Tô fora desse grupo. Eu só consigo ver Wanderson. É É esse Wanderson mesmo. mesmo. Coloca o Wanderson no grupo de vocês aí para discutir esse negócio. Porque tem que ser todo mundo da matéria, tá, gente? Não pode ser só um ou outro, não. Aí, Bom, deixa eu encerrar a gravação assim aqui. Assim que eu tiver essa gravação, eu vou postar lá no YouTube. Me